Matéria aqui do UOL, reportagem, o Flamengo quer tirar um cara do Palmeiras. Pô, mas como assim? Quem é o Dudu? É o Estevão? Não. Palmeiras elegeu na noite de segunda-feira o BAP como presidente e ele prometeu uma grande mudança no departamento de futebol. Um dos nomes procurados é o do João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras. O Sampaio está no Palmeiras desde maio de 2015 e foi o responsável pela chamada geração do bilhão do Palmeiras, com a revelação de caras como o Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, entre outros jogadores que ganharam espaço no profissional e renderam altíssimo valor nas vendas para o Palmeiras. O UOL apurou que o João Paulo Sampaio comunicou ao Palmeiras o interesse e a Leila Pereira quer que ele continue no clube e confia que isso vai acontecer. No ano passado, ele foi procurado pelo Corinthians e recusou. No Flamengo, ele cuidaria não apenas da base, mas também assumiria a coordenação técnica do time profissional. Mauro César, o BAP, começa a trabalhar. Vai ter a história do José Boto, né, o português, que pode chegar para ser um diretor de futebol, e agora mirando nesse Paulo Sampaio, que parece que é o Midas da base atual no Brasil. Será? Bom dia, agora sim. Bom dia a todos. Bem, aí é uma tentativa de contratação de um dirigente, né, que envolve cifras muito menores do que a contratação de um jogador. Claro que ele é um profissional muito respeitado no meio, praticamente todas as pessoas dão as melhores referências sobre o seu trabalho, mas é o tipo de contratação que não movimenta tanto dinheiro quanto contratar um jogador. Então, acho que isso eles conseguem hoje até se movimentar porque faz parte da montagem da estrutura. Você trazer esses profissionais, como pensam no Boto e pensam nele. Mas, assim, acho que mais importante do que isso é que o Flamengo está vivendo um momento ainda delicado, porque essa nova gestão não conhece com profundidade as contas do clube. Ainda não foi confirmado por parte do Landim, até escrevi sobre isso, se vai haver uma transição ou não, né? Ou seja, se as próximas semanas serão de transição de um governo para o outro, de uma gestão para outra, para que os novos gestores tomem conhecimento. Uma coisa é ver o balanço, outra é você conhecer todos os contratos, todas as obrigações, todos os pagamentos que terão que ser feitos. Se o Maracanã prevê algum aporte obrigatório para alguma reforma, algum melhoramento, alguma coisa que tenha que ser feito no Maracanã, que é a gestão da dupla Fla-Flu, né? A questão do Leixões, né? O Flamengo assinou algum compromisso? Tem várias perguntas aí ainda sem resposta. Essas respostas virão no momento que eles tiverem acesso a toda a documentação. Dia 18 tem uma cerimônia, mas a posse mesmo é no primeiro dia útil de 2025, dia 2 de janeiro. Hoje é dia 11. Ou seja, faltam aí boas semanas pela frente e o Landim continua com a caneta de presidente. Acho que esse é o tema mais importante. E acho que é bom até o torcedor do Flamengo já não ficar muito animado com relação a contratações milionárias. Não deve acontecer. Não deve acontecer. Muito pouco provável. Se acontecer, vai ser algo bem surpreendente, porque o Flamengo tem vários pagamentos a fazer, jogadores que contratou, ok, isso aí está dentro de uma programação, mas até que ponto isso consome ou não receitas futuras do clube, que tem agora uma nova despesa, que é o estádio. Vai ter que, em algum momento, começar a gastar dinheiro com o estádio. Tem que obter as licenças necessárias, né? Tem que descontaminar o terreno, e tudo isso vai custar dinheiro. Quanto? Ainda não se sabe com toda precisão. Então, são várias prioridades que estarão à frente de contratação de jogador caro. Um jogador livre do mercado, tal, pode ser. Agora, pagamento de multas elevadas, o Flamengo tem que pagar ainda o Alcaraz, né? E outros jogadores que foram contratados. Tirando o De La Cruz, que foi à vista, os demais são todos contratados parceladamente, como acontece em 99,9% dos casos no mercado aí da bola, nas contratações de jogadores aqui no Brasil e fora. Então, acho que esse é o ponto mais relevante. A contratação ou não desses profissionais faz parte de um processo de montagem de uma equipe que vai ter que comandar, liderar as transformações dentro do departamento de futebol, de acordo com aquilo que o novo presidente prometeu. E aí tem que ter um scout competente. E falando de scout, estamos ouvindo vocês falando, acho que é um certo exagero que está com o Botafogo. Alex Telles é scout, Bastos, com 3, 4 temporadas na Série A italiana, é scout, jogador que atua na Série A é scout. Para mim, assim, até acho que o Barbosa estava lá perdido no Paraguai, você pode entender como uma boa observação de mercado. Scout é Pablo Mari, segunda divisão da Espanha, o cara vem para cá, joga bem, é titular e é campeão. Esses são os scouts. Agora, Igor Jesus é uma boa observação, mas não é barato. Sem dinheiro você não traz o Igor Jesus, não, cara. O cara não tá lá na... O Adrielson vai. O Adrielson foi, não foi? Foi, já no ano passado, né? Aí já foi mandado pro Lyon, já bateu e voltou. Agora você pega o caso, por exemplo, desses jogadores conhecidos. O Igor Jesus não custa 2 mariolas um pastel. Você trazer esse cara do Oriente Médio para cá, você tem que pagar bem. Então tudo passa pelo dinheiro. Tem que ter o dinheiro. Sem o dinheiro, não tem scout que resista.
Se o Vitória observasse todos esses jogadores que o Botafogo observou, tivesse o melhor scout do mundo, ele poderia contratar? Não, porque não teria dinheiro para contratar esses jogadores. E o Botafogo tem os aportes feitos pela Eagle, que é a holding a qual ele pertence. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Quando se fala de scout, se ignora que tem grana. Se não tem grana, não vai trazer esses caras. Olha que legal, eu sou o clube tal, gostei de você. Quer jogar aqui? Sim, quanto você me oferece? Tanto? Não tem nem começo de conversa. E não são jogadores baratos. Não são jogadores baratos. E o detalhe, o Botafogo consumiu praticamente toda a receita dele do ano passado em 4 jogadores. Almada, Luiz Henrique, Matheus Martins, que é reserva, e o Vitinho. Você pega o quanto o Botafogo faturou ano passado, quanto custam os 4, quanto custarão ao final, porque deve estar pagando também, né? Natural. É mais ou menos a receita de um ano inteiro, 2023. Então, é grana. A grana é que é o fator decisivo. Esse exemplo que você deu é bem isso, né? Eu te falo de 2 jogadores aqui, o Adrielson e o Igor Jesus. O São Paulo tentou contratar os 2. O Botafogo chegou lá com a grana e eles foram pro Botafogo. Então, o São Paulo não chegou nem perto de contratar nenhum dos 2, porque não tem dinheiro. Agora, o Vitinho, o Flamengo quis. O Luiz Henrique, o Flamengo quis. O Botafogo foi lá e cacifou. O Luiz Henrique, o Flamengo chegou a negociar. O Botafogo ofereceu mais. O Vitinho, a mesma coisa. O Vitinho, eu tive informação, inclusive, que o Burnley, que aliás tem uma cabeça bem parecida assim, né? Chegou a fazer uma pedida, uma pedida para não vender. Ah, me dá tanto. Toma aqui, eu quero. E levaram. Eu quero. É assim, é o poder econômico que no momento existe, né? Até porque a gente sabe, as contratações não são do Botafogo, elas são da holding, gente. Vamos falar português, claro. São jogadores contratados pela holding, eventualmente para ser levados para o futebol europeu. E aí tem o problema do transfer ban, né? Que o Lyon sofreu. E também a questão da dívida colossal aí de $500 bilhão que tem a holding também com a Ares Management. Então tem várias questões envolvidas. A gente não pode simplificar essa questão. Agora que passou um tempinho já do título da Libertadores, já não é tão anticlímax falar sobre isso. Porque eu acho que a imprensa brasileira está muito na espuma com relação a esse assunto de SAF. Está falando como se fosse tudo, que maravilha. Eu já vi outro dia um colega na TV falando como se fosse um mecanismo perfeito, ignorando completamente os sérios problemas que estão acontecendo com o Lyon lá na França, com o órgão fiscalizador lá que controla a questão de fair play financeiro e tudo mais. Tem que vender jogador, tem que arrumar dinheiro. Tudo isso pode espirrar no Botafogo. E a receita do Botafogo, por maior que ela seja esse ano, e ela será maior, ela é muito desproporcional em relação aos investimentos feitos. Isso que o presidente Vitória falou, vocês estavam falando, é importante, ele tem razão em muitas coisas que ele falou ali. Porque está um oba-oba com relação à SAF, como se fosse solução para tudo. Pode ser a solução, pode não ser. Lá em Minas, o pessoal está quebrando o pau, com muita gente discutindo com os donos do Clube Atlético Mineiro, da SAF, a SAF Atlético Mineiro. Por quê? Porque o time fracassou, não foi para a Libertadores, perdeu 2 finais, e essa coisa toda, correu risco de rebaixamento, agora é questionamento. Então está tudo muito pautado pelo resultado, e acho que está muito raso essa discussão, sabe? Está muito raso. E existem informações, elas estão aí, estão na imprensa da França e até aqui na imprensa brasileira. E tem 2 coisas também, sim, né, Mauro? Na formação da SAF do Atlético Mineiro, a gente tem que levar em consideração o histórico de como que foi essa transformação em SAF, com os Menin virando os principais credores, muito dinheiro emprestado por eles e, de repente, magicamente, eles viraram o dono do Atlético Mineiro. E na questão do Botafogo, a Eagle está abrindo capital nos Estados Unidos, na Bolsa. Então, de repente, a gente vai ter que ver quais são quais vão ser os próximos movimentos, se vai dar certo, se não vai dar, porque tudo isso é dinheiro. O Textor não quer perder dinheiro, ele não vai fazer nada por caridade. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso, como vai ser o resultado disso. O risco que existe sempre é que os clubes ficarem endividados ao final da história. Não sei se o dono vai ficar endividado, não sei, mas os clubes podem ficar. Né? Isso acontece com empresas. E o pessoal ainda tem que entender o seguinte: SAF é empresa, não é associação esportiva, não é clube, é empresa. Empresas vão à falência, empresas quebram. Então tem muita coisa aí que merece ser discutido mais amplamente nesse universo. Eu vejo muita agenda positiva, o que é muito conveniente, porque o time foi campeão, e pouca profundidade nessa discussão, que eu acho que é muito relevante. E já temos exemplos aí que mostram que como tudo na vida, tem lado bom e lado ruim. Não existe. Esse caminho aqui é maravilhoso, não tem risco. Se fosse assim, amigo, era muito fácil. Era muito fácil. E a hipocrisia também, vocês citaram aí a questão da FIFA, né, com os 2 clubes que pertencem ao mesmo grupo, e ela está fazendo vista grossa para isso. É uma piada, né? Não pode. Pode. Dessa vez passa. Não pode, mas faz de conta que ninguém viu. Faz de conta que ninguém viu. Na próxima, exatamente. Serei rigoroso. Aí não dá, né? Esse processo é muito novo ainda, claro que o Botafogo está inebriando todo mundo, vira SAF, que todo mundo vai ser o Botafogo, calma, torcedores, calma. Agora, Danilo, só para não deixar o torcedor palmeirense assustado, e aí, o que o Palmeiras vai fazer para não perder o Paulo Sampaio?
Eu até também coloquei na minha coluna, fica o convite para o pessoal dar uma lida lá também na minha coluna no All Sport. O Palmeiras, ele aposta basicamente em 3 coisas, digamos assim, né? Estabilidade, que o João Paulo tem lá, carta branca, que ele tem, e o salário. É o maior salário de um profissional da base no país, de longe, até porque ele trouxe os resultados, ele é reconhecido por isso. A carta branca, ela é bem resumida no seguinte: o Palmeiras entregou um novo centro de treinamento das categorias de base, e o centro de treinamento foi inteiro idealizado pelo João Paulo Sampaio, com novos vestiários, novos campos. Viralizou aí uma história de um campo que tem nesse novo centro de treinamento, que é um campo basicamente terrão. Tem uns tufinhos de grama só, é praticamente um terrão, e antes de entrar no campo tem uma placa: proibido treinadores, aqui é lugar de criatividade e autonomia, que é a história que o João Paulo defende, que os jogadores, muitas vezes, os jogadores brasileiros, que vêm das ruas, vêm do terrão, vêm da areia, eles precisam de liberdade para desenvolver o futebol do jeito que é, e sem muito o tatiquês que a gente fala, né? Claro que a tática é importante, mas num segundo momento. Então tem esse campão que o João Paulo gosta de pôr os moleques para jogar lá, para que eles desenvolvam o estilo brasileiro, que a gente fala, o estilo de futebol de rua mesmo, para depois eles serem incorporados. E tem outras questões, tem a filosofia do João Paulo Sampaio de gostar de colocar os jogadores para atuarem por pelo menos 3 posições diferentes, para eles entenderem como funciona cada parte do campo, enfim. O certo é que o João Paulo Sampaio, como você disse, é o Midas, né? Ele é tratado realmente como uma grande referência no Palmeiras. Ele tem liberdade para conversar direto com o Abel Ferreira, direto com o Anderson Barros, dependendo da questão que precisa. Tem autonomia total, tem a confiança da Leila. Então o Palmeiras está apostando nisso e apostando, obviamente, na grana, porque ele é muito bem remunerado. A gente pode falar de tudo isso. Não adianta ele ter carta branca, ter tudo, ter um salário de 10 e o Flamengo oferecer 100. Ele vai para o Flamengo, não tem essa. Então o Palmeiras sabe que nesses pontos ele tem que ficar de olho. E lembrando, é raro isso que vai acontecer com o João Paulo. Caso ele vá para o Flamengo tem que pagar uma multa. Não é muito comum um profissional de base ter uma multa de 2 milhões, né, para sair. Então o Palmeiras aposta que ele vai ficar.